Salve, salve, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Blink Talks. Eu me chamo Diego Pacatuba. Eu me chamo Arthur Reis. E hoje a gente tem um convidado mais que especial aqui, hein, gente? Hoje a Blink Talk recebe Charles Nunes, empreendedor capixaba que começou cedo, aos 16 anos, com um barzinho. Aos 19 já tinha uma empresa de segurança eletrônica de sucesso. E depois de 15 anos atuando na política, voltou ao setor empresarial com um propósito claro: levar saúde acessível à população. Ele é fundador da Clínica Limoeiro, uma clínica popular que já realizou mais de 30 mil atendimentos. Rapaz, é atendimento pra caramba, hein? Em apenas 2 anos, uma média de 15 mil aí, né, por ano. E recentemente expandiu com a aquisição das clínicas de bem-estar em Vitória e Vila Velha. Você tá quase na grande Vitória toda. Charles, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer te receber aqui. Primeiro, uma honra estar aqui, uma honra poder participar desse podcast. É muito gratificante, né, a gente contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória de vida, né? Sou morador de Serra Sede, né? Agora que depois que casei, que saí de lá. Só que morei na Serra Sede a vida toda, de uma família humilde, né? E aonde que desde pequeno a gente aprendeu a empreender. A gente teve um barzinho aí por 1 ano e pouco e depois saímos da sociedade para poder estudar, né? E depois disso a gente teve uma oportunidade de começar uma empresa de segurança eletrônica, que era logo quando estava começando a segurança eletrônica no estado do Espírito Santo. E a gente, lembro hoje, no bairro Balneário de Carapebus, eu gerenciava um material de construção lá, tentava botar em ordem, e nisso um amigo meu, que era do ramo técnico, né, era do ramo de eletrônico, botava portão, câmera, e era um técnico bacana. Aí eu falei com ele, pô, vamos montar uma empresa? Ele, não, rapaz, como que eu vou pagar meu salário? Eu falei com ele bem assim, se eu te der na sua mão 6 meses de salário adiantado, você monta a empresa comigo? Ele falou, monta. Eu falei, e eu não entendia nada de alarme, né? Aí eu perguntei para ele, o que que eu preciso para poder minimamente botar um alarme num ponto comercial? Ele falou, você precisa disso, disso. Lembro quanto foi hoje. Isso eu comecei a vender, era 12:30, 2 horas da tarde, na principal de Balneário ali de Carapebus, tinha 8 comércios, eu vendi para 7. Dos 8 eu vendi para os 7. Saí de lá não com 5 meses de salário para ele, saí de lá com 15 salários adiantados para ele. E aí a gente começou a nossa história. E aí a gente começou a nossa história. E aí foi indo, a gente foi pegando mais empresa, depois a gente conseguiu pegar um contratozinho numa terceirizada da Vale, depois da Acelor, e aí depois foi apresentado pra gente uma empresa grande, que eu não lembro o nome hoje, lá do Rio Grande do Sul, que elas ganharam todas as agências do Banco do Brasil e Tribunal de Contas do Brasil. E ela terceirizou no Espírito Santo essa operação pra gente. E nisso que terceirizou foi o boom de faturamento da empresa. Então, assim, com 2 anos de empresa, a gente faturava em torno de 150 mil na época, que era dinheiro com força na época. E aí, o que acontece? Meu amigo, assim, não vou contar porque é algo dele, mas para algo pessoal dele, ele entrou em parafuso. Então, ele não pôde continuar na operação. E no Brasil, por causa do jeitinho brasileiro, né? A minha operação era a mesma, mas ela triplicou o valor. Por quê? Eu sumia cabo, sumia câmera, e eu triplicou. Aí chegou um momento que eu falei para ele, vão vender isso? Aí ele falou, vão. Aí vendemos. E aí nisso eu saí um pouco angustiado disso, né? E fui para a política, né? E graças a Deus trajetei uma carreira de sucesso na política, nos bastidores, onde eu sou muito conhecido no município da Sé, no estado do Espírito Santo. E depois disso, eu falei, não, hoje eu quero voltar para o ramo empresarial. E aí eu sempre tive um sonho, por vir de família humilde, fazer algo que eu pudesse, ao mesmo tempo, ser um empresário de sucesso, mas ao mesmo tempo ajudar aquela pessoa que mais precisava. Isso é verdade, isso que me faz levantar todo dia da minha cama. E aí surgiu a oportunidade de adquirir uma clínica no bairro Jardim Limoeiro. No primeiro momento, eu não dei muita importância,
mas aquilo se acarretou por 4 meses. Então, no último mês, eu falei, isso só pode estar me esperando mesmo, e seja o que eu preciso fazer. E aí eu adquiri a clínica. Sem um alvará, sem nada. Do jeito que dava. Do jeito que dava. Só o prédio. Vamos começar. Sem nenhum médico contratado, sem nada. Só o prédio mesmo vazio montado. E aí a gente conseguiu contratar os médicos, regularizar tudo que precisava. E aí a gente começou a operação. Se no primeiro ano de operação foi muito doloroso, que a gente tinha um custeio, eu falava todo dia em casa, eu acordo hoje, dia 1º, com 35 mil para pagar. E o que eu acordava, que era o meu custeio. E aí a gente foi virando. Aí com 1 ano e 3 meses, a gente virou a chave, graças a Deus. E assim, se a gente não é hoje a maior clínica popular, porque é da Clínica Amor e Saúde, a gente é a 2ª maior clínica da Serra hoje. Então hoje a gente lá na Clínica Limoeiro, a gente tem mais de 20 especialidades. A gente tem a parte odontológica. Então hoje a gente atende por mês lá em torno de 1.500 a 2.000 pessoas mês. Então hoje a gente cresceu muito. Com esse crescimento e ficando conhecido no mercado, fazendo network, conhecendo alguns donos de clínicas, a gente teve a oportunidade de conhecer o seu Augusto, que era o dono da Clínica Bem-Estar, que tinha 20 anos no mercado, que foi uma clínica herdada pelo pai, que eles tinham um cartão chamado Dólar, que tem até hoje, que tem mais de 35 anos no mercado. E aí, por uma negociação comercial, a gente, graças a Deus, temos 22 dias que a gente adquiriu umas 2 clínicas Bem-Estar, que é uma em Vitória, no bairro Jardim da Penha, e a outra em Vila Velha, na Glória. E aí, agora, a gente está dando essa continuidade. Ou seja, vocês estão em plena expansão, né? Graças a Deus. Mas ao longo dessa sua breve apresentação, você citou alguns pontos que me fez algumas reflexões. Acho que a primeira é o seu propósito. A gente não está falando de uma pessoa simplesmente que viu a oportunidade e abriu uma clínica. Você tem um propósito que veio muito das suas origens humildes, que eu acho que é o que molda também um pouco a pessoa, não esquecer as suas origens, saber que com o dinheiro que você tinha, você poderia abrir qualquer outro segmento, um material de construção, como você mesmo abriu um bicicletário, né? E você teve a oportunidade de fazer algo que pudesse ajudar as pessoas, né? Eu acho que isso é bem bacana. Parabéns pela sua iniciativa, e a saúde é uma área que a gente precisa cada vez mais melhorar, e é bom estar aqui com um empresário que é voltado para isso, vê isso. E você disse que é a 2ª maior, né? Ainda, né? Eu tenho certeza que vai ser a 1ª. E Charles, você começou a empreender aos 16 anos, né? Com um bar. O que te levou tão cedo para esse caminho? Foi necessidade, oportunidade, ou foi visão já de empreendedorismo? Não, assim, bem cedo a gente, naquela idade, a gente não tinha visão, né? Mas foi uma oportunidade. E foi logo também que eu comecei a fazer um curso técnico de empreendedorismo lá no Vasco Coutinho. Aí eu peguei e comecei a fazer esse curso técnico de empreendedorismo, aprender um pouco o que era empreendedor, que foi aonde que surgiu aí a vontade de empreender. Claro que no bar foi o começo, né? Assim, eu era de família humilde, mas eu tinha uma tia no Rio que ela era muito bem financeiramente. Então, todo meu aniversário ela me dava uma quantia que talvez eu não via no ano. A verdade era essa. E ela tinha acabado de me dar uma quantia que era quase para comprar um carro velho, botado na minha conta. Aí eu falei, a mulher me chamou, eu falei, quantos que é? Eu falei, vamos montar isso? Não tinha nem o que fazer com dinheiro, falar a verdade. Na época eu não bebia, não fumava, era da igreja, 100% sou católico. Então eu só gastava dinheiro com pizzaria, beber Coca-Cola. Então eu acabei resolvendo montar o bar naquela época. Ah, legal, bacana demais. E depois dessa época a gente viu que aos 19 anos você montou a empresa de segurança eletrônica. E acarretou vários fatores. Você até falou que tinha um sócio, por alguns motivos ele não conseguiu continuar. Como que foi você lidar com esse encerramento dessa empresa? Assim, para mim foi muito doloroso naquele processo, né? Porque, querendo ou não, vindo de uma família humilde, a gente estava no melhor app, né? A gente tinha adquirido aí
310. Então a gente estava no nosso melhor momento da nossa vida, tanto financeira como de realização. E aquilo foi um balde frio, né? E assim, então não é nem só pela questão do dinheiro, é a questão que era um negócio que estava dando 100% certo e por uma coisa de fora, isso também para mim foi bom, que foi um crescimento de vida. É porque sai do controle, né? É uma coisa que não depende de você. Isso. E também não depende da gestão do seu negócio. Então hoje a gente aprende que por melhor gestor que você seja, melhor empreendedor, pode haver coisas que é por fora do seu negócio que pode mudar todo o seu curso. É verdade. Acho que o maior erro é a gente acreditar que está tudo na nossa mão, que está tudo sob o nosso controle. Existem coisas que de fato não estão no nosso controle. Mas eu acho que isso gerou um grande aprendizado, né? Eu ouso dizer, Charles, que se isso não tivesse acontecido na sua trajetória, você não seria o homem que é hoje. Eu acredito nisso, porque eu acho que os nossos... Já pensou se a gente só acertasse? Já pensou se tudo desse certo na nossa vida, a gente não teria o caráter que cada pessoa tem hoje. Então eu falo que todo tropeço é para poder eu subir um degrau a mais na minha vida. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu não vim de família política, não tinha nenhum político e fui subir um degrau e cheguei onde cheguei lá. E no mundo empresarial também. Quando eu montei a clínica, eu não conhecia um médico. A verdade é essa. Não tinha um hall de médicos amigos. E hoje eu tenho um hall de médicos amigos e um hall de médicos parceiros. Então vai crescendo. Claro que pela primeira dificuldade, se você desistir, se você não chega em lugar nenhum, mas com um pouco de conhecimento, com um pouco de estudo e querer fazer, você vira qualquer coisa na sua vida. Bacana, bacana. A gente sabe que tem várias dificuldades. Eu lembro que quando você falou que foi aos 19 anos, você era jovem, era jovem ainda nesse começo. E dê um conselho para aquelas pessoas que tiveram uma empresa, quebraram, passaram por dificuldade, tá vendo a gente ao vivo, não, tá vendo a gente aí pelo podcast, pelos cortes, dê um conselho para essas pessoas. Eu acho que tem uma série, que eu não sei o nome dela, que tem um milionário que ele vai para uma cidade com $1 e ele vai e transforma aquele dólar em 1 milhão de novo. Então isso eu falo para qualquer pessoa, até para o funcionário hoje, que está na limpeza lá, até para quem é minha gerente. A única coisa que ninguém toma de você é o conhecimento. Se você teve o conhecimento técnico ou feeling para fazer uma coisa e por alguma coisa não deu certo, aquele conhecimento está dentro de você. Então você vira. E se você for ver os maiores bilionários que existem hoje, na atualidade, todos eles já quebraram. Se a gente for aqui citar vários nomes, a gente vai ter vários nomes que já quebraram. Então, para aquela pessoa que está me vendo, que teve uma empresa, por algum motivo não deu certo, escolha um novo ramo e comece de novo. E você que é jovem, que quer empreender, rapaz, às vezes a gente fica pensando assim, eu preciso ter na conta 300 mil para poder comprar um caminhão. Não, você quer empreender, você quer empreender no ramo de transporte? Compra uma Saveirinho velha. Começa fazendo frete ali na sua comunidade e vai crescendo. Assim, você não pode comprar uma Saveiro hoje, vende coxinha, vende alguma coisa, até você chegar no seu sonho principal. O que você não pode é acordar e dormir igual todos os dias. Se você acorda e dorme igual todos os dias, daqui a 5 anos, sua vida é a mesma. Então para nós empreendedores, a gente acorda com um dia diferente do outro. A gente tem a nossa operação principal, mas a gente também está vendo 3 outras operações. Eu falo por mim mesmo, minha operação principal hoje é no ramo da saúde, mas a gente tem uma operação no ramo imobiliário, no ramo de loteamento que a gente está fazendo hoje. Então a gente precisa ter várias operações para poder a gente conseguir chegar. E fora disso é encontrar parceiros. Tem uma frase que até fala para o Pablo Marçal, e se não acho que o Pablo Marçal seja o dono da verdade, só que tem uns ensinamentos dele muito bons. Se você quer
um dia chegar no topo, anda com quem está acima de você. Exatamente. Porque quem está acima de você, ele vai te ensinar. Isso é notório. Se você andar com milionário, um dia você vai ser milionário. Se você andar com aquela pessoa que não está nem aí, só quer saber da cachaça, você pode estar até bem hoje de vida, mas lá na frente você também vai estar que nem eles. Isso é bíblico, né, Charles? Fale-me com quem tu andas e te direi quem tu és, né? Ou seja, as pessoas que a gente se cerca, a gente também tem que ter cuidado com isso. Mas você que está assistindo a gente aí, você que tem menos de 20 anos, você acha que você precisa ter algum capital para iniciar, para ser um empresário, a gente está falando de uma pessoa que recebeu um presente de aniversário em dinheiro e poderia ter utilizado de qualquer outra forma, mas ele pensou à frente, chamou a responsabilidade e quis abrir um empreendimento. Ele abriu um bar, né? Esse bar não durou muito tempo, mas os aprendizados que ele teve com aquele bar fazem o que ele é hoje. Então, se você hoje está pensando que você precisa de algum dinheiro muito grande para abrir alguma coisa, o nosso lema aqui é comece do jeito que pode, comece com o que você tem. Inicie como você puder. Uma coisa eu te digo, você vai ter muitos aprendizados para a vida, tá? Como pessoa, como homem, como mulher, atitudes, respeito. Você vai aprender muita coisa que às vezes a gente acaba passando batido. Então, crie coragem, busque se informar um pouquinho mais sobre o que você quer aprender, mete a cara e vai para cima. Esse é o recado que eu dou para você que está assistindo a gente. Agora, Charles, mudando um pouquinho de assunto. Cara, tu passou 15 anos na política. E aí depois você voltou para o empreendedorismo. O que a política te ensinou, cara, sobre gestão, liderança e visão de longo prazo? Sim, o que a política me ensinou sobre política, lá, sobre gestão, primeiramente me ensinou tudo que eu sei de gestão. A verdade é essa, né? Porque eu geri em órgãos públicos desde um CC5, que é um auxiliar administrativo, quando a gente pensa em empresa, né? E até fui por um tempo secretário do município da Serra, que é o maior município do estado do Espírito Santo hoje. Né? Então, me ensinou muito mesmo. E se você for pensar nisso, me ensinou também a ser líder, me ensinou um pouco de liderança, me ensinou também a ter paciência, calma. Então, isso eu acho que se você sabe liderar, tenha paciência e conhecimento, isso você transforma qualquer coisa. E também me moldou a ser quem eu sou hoje. Quando... Na época eu estava na gestão da saúde, que eu chegava no UPA lotado e via a gente esperar, aquilo doía o meu coração. Porque também o meu familiar utilizava, eu também utilizava. Então, isso foi me moldando. Isso foi me moldando, eu sair de madrugada para resolver problemas sem eu precisar. Então, isso me moldou. Então, fora isso, da parte de gestão na política, tem a parte política mesmo. Aonde que eu fui líder de partido, então... O líder de partido nada mais é que você convencer uma pessoa de um sonho e a pessoa colocar o sonho na sua mão. Porque a pessoa, quando quer ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado, se ele escolher partido A, B ou C, é porque ele confia quem está montando que aquilo ali vai dar certo. Então isso me ensinou muito na arte do convencimento, na arte da oratória, entendeu? Na arte da persuasão. E hoje também isso me ajudou muito na parte dos meus negócios, na parte do convencimento, na parte da venda. Bacana. Legal. Queria dar um recado para vocês. No dia 28, no sábado, o nosso primeiro patrocinador aqui, a Amarilis, vai estar abrindo a sua loja de roupa feminina aqui em Morada de Laranjeiras, em frente à escola Adventista, tá? Então é no sábado, dia 28/7. Às 14 horas, tá? Não deixe de passar lá. E se você foi na inauguração e quiser comprar alguma coisa, usando o cupom BlinkTalk, você tem 10% de desconto. Qualquer coisa que vocês queiram saber, tá aqui embaixo na descrição a arte do Instagram e o contato. Então não perca tempo, é mais voltado para o público feminino, são roupas de bastante qualidade. Dá essa moral aí, diz que veio pelo BlinkTalk que vocês vão ter um desconto, tá? Obrigado. Show. Top demais. Você falou um pouco da área da saúde. E você falou, entrando dentro do UPA, você viu aquele nível de dificuldade daquelas pessoas de madrugada, aquela fila quilométrica. Eu mesmo já fui no UPA e eu vi aquela fila, falei, meu Deus, vou sair daqui que horas? Eu imagino que foi isso que acendeu essa chama de vou abrir
algo voltado à saúde, ajudar as pessoas. As pessoas passam muito tempo no UPA, aquela coisa a noite inteira, e às vezes nem resolve aquele problema. Como que foi o iniciar desse fogo para ajudar a comunidade, para ajudar essas pessoas na área da saúde? Eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que, assim, até o que eu falei aí antes, eu sempre quis empreender, primeiro porque pelo ensinamento da igreja. Antes eu falo que eu queria comprar um sítio, ainda vou comprar, quer dizer, eu já tenho um sítio, mas eu queria comprar um sítio estruturado para fazer retiro religioso. Eu sempre gostei de mexer com o público. Eu acho que eu sempre gostei de mexer com gente, eu gosto de gente. Então, ao mesmo tempo, quando eu vi aquilo, eu queria, se um dia eu pudesse montar uma clínica, tivesse um bom preço para poder atender, eu queria fazer. E aí pintou a oportunidade e essa chama reacendeu. E graças a Deus, hoje a gente está indo no caminho certo e ajudando muitas pessoas que, por algum motivo, não conseguem um atendimento no SUS, porque não é culpa de ninguém. O SUS é muito grande e não dá conta mesmo. Bacana. A Clínica Limoeiro já tá na média ali de 30 mil atendimentos, né? Então, assim, você tem um know-how muito grande, você tem diversas especialidades ali. Qual foi o maior desafio? Qual foi o maior acerto nesse período todo? Conta um pouquinho disso pra gente. Sim, o maior desafio foi o início mesmo. O maior desafio de qualquer empreendedor da clínica, primeiramente, era o conhecimento na área e o know-how na área. Então, no início era muito difícil contratar um médico, para o médico te conhecer, para o médico ir atender lá e conhecer a credibilidade da clínica. Então, no início, foi muito difícil achar profissional para iniciar as operações. E depois que achou operações, o difícil foi entrar no mercado mesmo para poder ter público, né? Porque a gente, às vezes, abria a porta e atendia 50 pessoas no mês todo, numa clínica com umas 15 especialidades. Então, isso foi muito difícil, muito custoso. Só que isso também nos trouxe de aprendizado várias coisas. A primeira coisa que a gente precisa maturar qualquer negócio. Se a gente não tiver sensibilidade e conhecimento para maturar qualquer empreendimento que a gente está fazendo, a gente sai dele antes. E segundo, a gente também aprendeu a trabalhar sem praticamente nenhum recurso sobrando. Então, quando os recursos começam a surgir, a gente já aprendeu a trabalhar na dificuldade. E como que se diz que dinheiro não leva desaforo para casa, então a gente aprendeu a poupar e trabalhar com custo mínimo. Quanto menor o custo da operação, mais sobre, mais a gente possa fazer investimento nas outras áreas, e adquirimos hoje mais 2 clínicas. Bacana. A gente fala que mar bravo faz bom marinheiro, né? Ainda mais na área de quando você tá devendo e tá sem dinheiro. Eu falo assim, devo, não nego, pago quando puder. Eu falo que quando eu tinha 1 ano e 1 mês da clínica, eu devendo um montante aí de 700 mil na praça, eu já não tinha dinheiro nem para nenhum amigo pedir dinheiro emprestado. Eu lembro que quando virou, eu precisava pagar coisa de 30 mil, não conseguia vender o carro, não conseguia vender meu apartamento, eu tenho uma casa morada, quase que eu vendi a casa, muito mais barato do que ela valia, não estava conseguindo, não estava vendo luz na frente. E aí foi quando um amigo que iniciou lá, que foi o Daniel, foi lá, ele tem uma empresa muito grande, do nada ele depositou 100 mil na minha conta, sem nenhum contrato assinado, sem nada, e foi aonde que a gente virou. Foi aonde que a gente virou com esse capital de giro inicial. E hoje a gente, não que a gente é grande, mas hoje a gente tem parceiros atrás em 100 mil reais e não é que não prejudica, mas não prejudica mais as nossas operações. Então, assim, foi aquele momento. E aí acabou. A gente conseguimos vários parceiros hoje. A gente tem a SAMP como a maior parceira, né? Que é o Grupo Atena, a Mais Saúde, alguns cartões benefícios, que é o cartão da família, o Tem Saúde, hoje agora o dólar. Então a gente está criando, que a gente não consegue montar e fazer uma empresa de sucesso sem parceiros. Qualquer empreendimento de sucesso
você tem que entender que você precisa de parceiros. E além de tudo, sim, eu tenho profissionais lá que a gente brinca, mas eu tenho 3 profissionais lá que o empreendimento é dele. A Alana, que é minha faturista, que está lá desde o início. O Alan, né, que eu vi ele crescer, era da minha igreja, saiu de onde estava para vir trabalhar comigo, acreditou no sonho, está lá desde o início. Então eu posso dormir. E minha cunhada, que também está lá desde o início. Então essas 3 pessoas são o meu pilar lá dentro do empreendimento. Então, se a gente também não for cercado por pessoas que nos ajudam, a gente também não conseguiria virar. Foram eles que acreditaram até o final? Foram eles que te deram a força necessária para, nesse momento, você manter ali firme? Ou em algum momento, quando você falou, cara, tô cogitando vender alguns imóveis meus, eu já tô com uma dívida aí na casa de 700 mil, em algum momento você fraquejou ali ou você sempre se manteve firme e falou, não, eu acredito? Gente, eu me fraquejei foi no dia que eu não estava conseguindo 10 mil reais. Assim, eu realmente ali... Eu sentei, cheguei assim na minha piscina, na minha casa tem uma arinha de lazer, pulei na piscina de roupa e tudo, falei, Deus, o que eu faço? Ali foi a verdade, falei, Deus, isso é uma prova muito grande. Até me emociona. E aí eu conversando com a minha esposa, ela, não, eu falo assim que Deus me deu um anjo, né? Minha esposa é um anjo. Ela realmente ganha bem. Eu falava, amor, você recebeu hoje? Recebi, transfere seu salário todo. Que a gente precisa pagar fornecedor. E foi tocando, né? E depois daquilo, o meu sogro viu minha dificuldade. Ele tinha, o sogro gosta de ações, então ele tinha aí, acho que 50 mil investido. Ele, da noite pro dia, ele falou, não, vou tirar, vou te dar. E me deu o dinheiro. Então, e aí acabou. Então, assim, aí depois disso, graças a Deus, agora a gente está bem resolvido financeiramente. Da nossa dívida aí, hoje a gente deve 10%, no máximo 15%, que a gente já até dezembro queremos liquidar ela, e fora dívida de alavancagem que a gente não conta, né? Porque todo empresário ele tem que entender 2 tipos de dívida, né? A dívida que é custo, que é aquela que não volta, né? E a dívida de alavancagem. Eu falo o seguinte, quem é o cara mais rico? O cara que deve 10 milhões ou o cara que tem 1 milhão na conta? O cara que deve 10 milhões. Claro, porque ele chegou nos 10 milhões. Porque se ele deve 10 milhões, ele teve movimentação para alguém emprestar 10 milhões para ele. Então, todo empresário, se ele não dormir porque ele não está devendo dívida de alavancagem, ele não deve estar no mundo empresarial. As pessoas às vezes têm uma noção de que a dívida ela é ruim, né? E pelo contrário, né? Sabendo usar bem um capital, um empréstimo, aquela dívida ela é essencial. Você faz um alongamento da dívida, joga para frente, está dentro do seu fluxo de caixa, aí você consegue estar aumentando seu capital, fazer investimento, enfim. Eu penso muito parecido com você, Charles. Eu não tenho esse tipo de problema em relação à dívida, não. Eu acho que sendo bem gerida, ela faz todo sentido. Agora, todo mundo que senta aí nessa cadeira onde você está, eles têm uma situação que é muito parecida com a sua. Nos momentos difíceis tiveram uma boa rede de apoio. Uma esposa, um marido, um amigo. Às vezes a gente chama esse amigo de o anjo que apareceu no momento, como foi ali o Daniel. E eu não acho que seja por acaso, não. Eu acho que essas pessoas acreditaram em você porque você demonstrou ao longo de toda a sua trajetória que você tinha caráter, você acreditava no processo e que você era uma pessoa que poderia, que merecia esse incentivo, né? Então, eu acho que isso diz muito mais sobre você do que os outros. Você passou essa credibilidade para ele. Cara, bacana, hoje você tá conseguindo reestruturar, já é sucesso, e o que a gente deseja para você aqui que você não pare só na Grande Vitória, não. Que a gente tem aí de norte a sul do estado mais clínicas limoeiros por aí. Com certeza. Você vem de uma formação em Direito, Administração, Segurança do Trabalho. Essas formações se conectam em alguma atuação como empreendedor? A primeira sim, porque
tudo surgiu, né, no curso técnico de gestão empresarial lá no Vasco Coutinho, né? Quando a gente começou a ver sobre telhos, sobre o que é ser empreendedor, o que é ter uma empresa, o que é ser, o que ver uma fábrica de produção, uma linha de produção, saber um pouco de comércio. Então foi onde que começou. Eu falo que o direito, todo mundo no Brasil tinha que ter uma faculdade de direito. Porque não para poder ser advogado, é simplesmente para poder saber até onde pode ir. Porque a maior dúvida de qualquer pessoa é sempre saber até onde pode ir. Por dois motivos. Ou saber até onde pode ir para poder não se estabanar, ou saber até onde pode ir para poder, pelos seus direitos, conseguir alcançar voos maiores. E ou a faculdade de administração, ela te dá a base, o norte, para tudo. Claro que hoje, no século XX, hoje depois da internet, eu falo assim, existe muito guru falso na internet. Só que existe muito ensinamento bom. E é muito ensinamento bom mesmo. Então hoje, em vez de você, jovem, ficar no TikTok, em vez de você, jovem, ficar no Instagram rodando, roda algo que pode ser até no TikTok, pode ser até no Instagram, mas algo que vai te trazer algum conhecimento. Principalmente na área onde que você sonha atuar. Então, isso que vai nos moldando. Então, foi esses cursos todos que foi me moldando. Entendeu? Não que eu sou o melhor aluno da classe, não que eu sou o melhor estudioso que existe, mas eu acho que isso molda a gente. Vai moldando a gente. Então, que nem hoje. Hoje eu acho que, dependendo do network, vale a pena você gastar um bom dinheiro para poder estar num convívio de pessoas boas. Então, isso que vai moldando. Então, eu frequento muito curso, eu gosto muito de curso, gosto de coach, eu acho que o coach abre muito a sua cabeça. E fora que é isso, eu acho que a gente, assim, os empreendedores capixaba, eles são muito fechados ainda. Então, eu falo que a gente precisa sempre ter roda de amigos, rodas de empresário para poder a gente estar conversando. Porque né? Isso, porque o que você está passando hoje, talvez eu já passei aqui. A dor de um pode ser a dor de outro e você já conseguiu passar por ela de uma forma, né? Isso, e fora que a dor de um pode ser a solução da outra. Exatamente. Já pensou se você está com uma dor e o outro amigo que está ali na roda de conversa, a dor sua é a solução dele, e casa e daqui a pouco ninguém está com nenhuma dor. Verdade. A gente tem o Flávio Augusto, ele tem um quadro no YouTube chamado O Conselho, que ele chama alguns empresários ali e fala de um tema, né? Quem sabe daqui não surge a ideia da gente daqui a pouco fazer uma espécie de um conselho dentro dos empresários aqui capixabas, que eu sei que tem muita gente qualificada aqui de sucesso. Charles, e em relação à Clínica Limoeiro, quais são os próximos passos? O que você pensa em termos de expansão ou de crescimento para a clínica? Sim, a gente quando montamos desde o início, a gente fez um planejamento de médio e longo prazo. Nosso planejamento era, com 2 anos, adquirir uma filial, e graças a Deus adquirimos 2. Com 3 anos, adquirir mais umas, com 5 anos, ter 5 filiais. E aí, qual é o nosso próximo passo? É ter uma filial em Cariacica, né? E depois em Guarapari. E depois ter o nosso cartão benefício Limoeiro. Então a gente está se preparando, se organizando tecnicamente de profissionais qualificados e de bons conselheiros para poder a gente chegar a esse objetivo de, se Deus quiser, daqui a 8, 9 anos, ter um dos maiores cartões benefícios do estado do Espírito Santo. Hoje, quem são as referências em cartões de saúde? Hoje, para mim, a maior referência é o cartão de todos, né? Sabia que acho que isso surgiu na Serra, né? Surgiu aqui na Serra e depois disso se espalhou e hoje virou uma franquia. Não sei se vocês sabem que o cartão de todos hoje é uma franquia, né? Onde que você compra a franquia no município do cartão e junto a franquia da clínica, que é a Clínica Amor e Saúde. Então, acho que a maior referência é eles. Depois deles vem o cartão da família, que é do Grupo Lecard, né? Que está crescendo muito.
Depois vem o nível social, o cartão do amigo, que é muito conhecido só no município de Serra, né? Feito por um médico empresário do Dr. Luiz Carlos Moreira, né? E tem hoje que eu não conhecia, mas agora conhecendo, depois da Clínica Bem-Estar, que é o cartão dólar, que me surpreendeu o tempo que o cartão dólar tem no mercado. E o cartão dólar ele tem todas as ferramentas antes que o cartão de todos teve e virou essa potência que virou. Então a gente vê que não tem, ou você tem que ter gestão, tine para o negócio e querer. Você pode ter o melhor produto, o melhor ambiente e não virar ele. Você pode ter um produto mediano, mas se você tiver conhecimento, você vira ele. Então esse é o nosso objetivo aí, para daqui a 5 anos estar aí no mercado. Legal, você tem uma visão clara daqui a 5 anos, perspectiva que vai chegar lá. Isso é importantíssimo. A empreender, tem muita gente que fala de empreender com propósito. Que tem um propósito claro e objetivo quanto a isso. O que isso significa para você, na prática? Mas isso significa, na prática, a realização de um sonho. Poder transformar. Todo dia que eu chego lá na clínica, eu vejo uma mãe, eu tenho um sobrinho autista, eu vejo lá a mãe indo num neuropediatra com cartão benefício, pagando R$32 a consulta. Eu falo, se a mãe ia conseguir pagar a consulta mais barata, seria R$300. Mas hoje a média é R$600 a consulta. A mãe não conseguiria pagar essa consulta para aquela criança. Então isso me move, isso faz chegar ao ideal onde que eu quero chegar. Porque eu falo, e isso tem que ser claro na vida de todo empreendedor, o dinheiro ele nunca precisa ser o seu objetivo. Tudo na vida que o seu objetivo for o dinheiro, ele não vai dar certo. O dinheiro é a consequência de qualquer coisa. Se hoje vocês estão aí abrindo podcast, tem gente que tem podcast que fatura 1 milhão. E se você montou um podcast que o seu único objetivo é faturar, você nunca vai faturar 1 milhão. Se você não tiver um propósito claro de onde você quer chegar aqui no podcast com os empresários, onde que você quer ajudar, o que você quer transformar, isso que vai fazer você realmente transformar a sua vida, transformar o seu conhecimento e transformar aquilo que você quis fazer em algo de sucesso, um case de sucesso realmente, né? Eu creio que tem um propósito. Todo mundo tem um propósito de vida. Que você falaria, sabe, a gente tem toda uma identidade de empresa, um propósito. O que você colocaria lá na sua empresa? A frase do seu propósito? Trazer saúde de qualidade no menor preço possível. Bacana. Isso é importante, porque saúde de qualidade nem sempre está ao alcance de todo mundo, né? Isso é bem legal. Charles, falando um pouquinho da sua origem, tá? Você foi filho de uma dona de casa e de um pedreiro. E você carrega uma história de base humilde. Como tudo isso molda suas decisões? Você hoje é um empresário melhor por ter vindo de baixo? Eu acho que pode ser, mas eu acho que não é só a questão de ter vindo de baixo, não. Eu acho que é a criação que os nossos pais nos dão. Eu acho que a minha base religiosa para poder formar o caráter e pelas também as dificuldades que eu passei, porque você também pode ter vindo de uma família de classe média e não ter tido a base e não ter uma base boa e não conseguir também progredir na vida. Então, assim, claro que quando a gente vem de família humilde, a gente precisa remar um pouquinho mais, né? A gente precisa mostrar que é capaz um pouquinho mais em qualquer coisa que a gente faz. Porque quando a gente não tem padrinhos, quando o nosso pai não é dono do escritório de advocacia, o nosso pai não era o dono da clínica, o nosso pai não era do ramo. Quando você não é herdeiro, né? Quando você não é o famoso herdeiro, então tudo é mais difícil um pouco para construir. Só que você constrói. Então, eu falo hoje que eu tenho um amigo, o César, que é um irmão, e ele fala comigo bem assim, ele fala, quando a gente vai almoçar, que eu almoço muito com meus amigos de infância. A gente tira uma cesta, eu ligo para um, falo, você vai fazer o que hoje? Vamos almoçar? Aí eu vou almoçar com eles.
E eu falo o seguinte, ele fala para você, é o nosso orgulho, olha onde você virou. Falei, quem diria que onde você chegou? Eu falei, pô, não sou nada, pai, tô crescendo ainda, calma. Tem muita caminhada. Tem muita coisa pra acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Então é isso. Então, eu acho que assim, o meu pai, por mais que a gente era de família humilde, ele nunca deixou faltar nada. Meu pai chegou a trabalhar de segunda a segunda. Então, meu pai vivia para casa e para o trabalho. E a minha mãe, a gente são 4 mulheres e um homem. Minha mãe só ficava trabalhando dentro de casa. A minha mãe não sabe ler e nem escrever. A minha mãe começou, não sei se vocês conhecem a Glória. A Glória na década de 90 e o centro de Vitória eram os nossos maiores polos, né? Sim. A gente não tinha um shopping como tem hoje. E na década de 90, minha mãe aprendeu sem saber ler, pegar um ônibus para ir para a Glória e para o centro de Vitória. Ela comprava roupa lá e vendia em porta na casa das pessoas a prazo. Quando foi nos anos 2013, minha mãe montou a primeira lojinha dela. Bacana. Então minha mãe montou a lojinha dela de roupa e passou 15 anos com a lojinha dela, sem saber mal calcular. E a lojinha dela vendia. Ela primeiro começou na subida do nosso bairro, depois a lojinha dela estava praticamente no centro da cidade. Primeiro ela começou a comprar roupa na Glória e no centro de Vitória. Depois ela começou a ir em bate e volta em São Paulo. Uau. E buscando e comprando sozinha, sem eu ir, sem minha irmã ir, sem ninguém ir com ela. Então isso mostra que quando você quer empreender, quando você quer fazer alguma coisa, às vezes você tem limitação, mas a sua vontade é maior do que a sua limitação. Então isso que me molda o dia a dia, isso que faz eu chegar onde eu cheguei. Então foi isso que me moldou, foi os exemplos que eu tive. Porque hoje, assim, a gente ter uma família estruturada é benção, porque contra jovem que não tem uma família estruturada, não tem uma figura de um pai, não tem uma figura de uma mãe, não estou falando nem só pela separação ou porque Deus levou muito cedo e não teve essa base. Então, a gente com essa base, graças a Deus, a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. A gente tem um quadro aqui, Charles. Tá bom o bate-papo, né? A gente já tá chegando ali ao final, mas a gente tem um quadro aqui que ele é o seguinte. Se você pudesse voltar no tempo 19 anos, no ápice dos seus 20 anos, você faria algo diferente? Teria feito alguma coisa diferente? A gente teve gente aqui que falou assim, se eu voltasse no tempo eu comprava Bitcoin mais barato. O que é que você faria se você tivesse hoje voltado 19 anos atrás? Talvez eu tinha poupado um pouco, porque na minha empresa a gente pegava voo fretado e ia para BH para fechar um laude. A gente batia carro zero e pagava no outro dia. Então, assim, eu não me arrependo, porque eu acho que todos nós precisamos viver, mas eu poderia ter vivido mais moderadamente, né? Foi um aprendizado caro, mas foi um aprendizado, né? Então acho que é onde que eu voltava. E a outra coisa, eu não falo nem com meus 20 anos, mas em 2016, quando eu ganhava bem e não gastava, o que acontece? Foi me apresentar as ações. Aí eu lembro como hoje, acho que é Magazine Luiza, a ação da Magazine Luiza. Aí o cara falou, pô, compra, Charlie. Eu falei, eu não sei mexer nisso. Pai, você compra, que eu faço, que você compra, você tem dinheiro na conta? Eu falei, acho que eu tenho uns 100 mil lá. Pô, compra. Eu não compra 5 mil só para você ver. E eu lembro, se eu comprasse em 2016 5 mil de ações da Magazine Luiza, em 2020, que foi a pandemia, eu era quase um milionário. Porque subiu muito. Então, foi não ter conhecimento, cabeça, para poder ter aquela informação. É que nem um nosso amigo contou aí, que quando ele trabalhava na logística, ele teve a oportunidade de estar entre os grandes, só que ele não entendia da conversa. E é isso, naquela época eu não tinha conhecimento e nem cabeça para poder entender esse tipo de conversa. Então foi o que é uma das coisas que eu me arrependo.
A gente teve aqui o prazer de receber a Ludmila Nunes aqui, ela é gerente da Sicredi, Grande Vitória. Um beijo para você, Ludmila. E ela deu uma aula aqui pra gente sobre investimento. Aproveitando esse seu gancho da Magazine Luiza, ela virou 3 depois, né? Quem tinha uma virou 3, então você teria ali pelo menos dobrado em 10 vezes o valor, né? Uhum. Eu já fiz o errado, eu comprei ela já na alta. E aí foi uma das coisas que eu já mexo com ações há algum tempo. Antes de ser empresário já tinha essa curiosidade. E eu comprei ela na alta e depois eu perdi dinheiro um pouquinho nela. Mas serviu de aprendizado para você estudar um pouquinho mais. E aí parece clichê, mas quando você ouve falar de uma ação de alguém que não investe, ou de um taxista ou de um Uber, sai fora dela. Sai fora porque ela já chegou num ponto onde todo mundo conhece e aí já está na hora dela dar uma queda. Mas aí é um papo para uma outra hora, a gente chama a Ludmila de novo aqui e a gente conversa. E agora, você deu um exemplo de se você pudesse voltar no tempo. Agora me fala como você quer estar e qual seria o conselho que você daria para o seu eu hoje daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos eu quero estar aposentado, quero ter realizado alguns sonhos, né? De ter feito um cartão, uma clínica de sucesso no estado do Espírito Santo, ter uma família bem estruturada, com filhos e os imóveis que eu preciso ter e viver da minha renda passiva. Porque eu acho que todos nós precisamos entender uma coisa, qual é o nosso limite. Porque também, se você não tiver teto para o seu limite, você também nunca vai estar bom. Você precisa entender até onde você quer chegar. Porque a gente fala isso, pô, eu quero ser um bilionário, quero ser... Tá, então você quer ser um bilionário? Busca ser um bilionário. Porque depois que você virou um bilionário, se você quiser triplicar, você só vai triplicar mais agora por dinheiro, porque você já não tem mais propósito. E aí também não adianta você virar um bilionário e sua esposa ser uma estranha, seu filho não saber seu nome, saber o nome da empregada, mas não te conhecer e você também não ter vivido. Então eu acho que a nossa vida, eu isso dou de conselho, ela precisa ter um triplé para você se dar bem. Você precisa estar realizado no seu mundo empreendedor, você precisa estar realizado na saúde e você precisa estar realizado dentro da sua casa. Se você tiver essas 3 realizações, você é a pessoa maior de sucesso que existe no mundo. E isso, se você tem essas 3 coisas, você chega em qualquer lugar. Então, assim, daqui a 20 anos eu quero ter conhecido pelo menos 50 países. E tô rumo. Bacana. Você tem que ser sucesso primeiro em casa para depois fazer sucesso na sua empresa, né? Estamos chegando no final. Para fechar, Charles, eu acho que assim, a sua história ela vai inspirar muita gente que tá nos assistindo. Eu acho que é uma história de sucesso. Mas aquela pessoa que está iniciando, tem seus 19, 20, 22 anos, ele é um jovem empreendedor, ele está prestes a desistir. Para esse cara que está assistindo a gente aqui, que já viu a sua história de sucesso, que segue aqui o podcast e já ouviu diversas outras histórias, qual o conselho que você daria para ele que está pensando em desistir? Não desiste. Olha a minha história de vida e eu contando aqui, vocês não têm nem a noção do que é história de vida. Você já chegou na roleta do terminal e não ter dinheiro para poder pagar a passagem? Você já foi estudar e só tinha o dinheiro da passagem para ir e voltar? E falar para o amigo do lado que você não ia na cantina, que você não estava com fome? Então, é essas coisas que tem que mover a pessoa, de não desistir. Porque, às vezes, você mirou num negócio e não deu certo. Não quer dizer que você não é um bom empreendedor. Não quer dizer que você não vai dar certo. Volta. Refaz os cálculos e começa de novo. A vida é um suspiro. Então, quando que você está vivendo, todo dia é um recomeço. Então, você, jovem empreendedor,
utilize histórias como a minha e como de outras pessoas que têm histórias até mais bonitas do que a minha, de ter isso como uma força, como aquilo que faz te levantar. Fala, se ele conseguiu, saiu lá da comunidade do bairro de São Marcos, de uma rua que tinha um valão no meio, e hoje a gente tem um imóvel em Morada, a gente tem um imóvel no Barão do Império, hoje a gente tem imóveis que a gente nunca nem passaria na porta. Então, mostra que você também consegue, meu jovem. Então, estude primeiramente. Estude não é só estudar numa cadeira universitária ou numa cadeira de curso técnico, é estudar o seu negócio, é estudar aquilo que você quer fazer. Inspire em quem está fazendo certo aquilo que você quer fazer. Porque você entende uma coisa, se um fez, deu certo, por que o meu não deu? Então a gente precisa só simplesmente recalcular a rota que vai dar certo. Então esse é o meu conselho para todos os jovens de espírito e para todos os jovens que estão iniciando a vida. Porque também a gente fala muito em jovem, mas existe aquela pessoa que tem 40, 50 anos que quer empreender agora, quer transformar a vida. Talvez o momento daquela pessoa é agora. Talvez o momento daquela pessoa seja agora. Então, se está no momento, faça. E eu falo isso que a minha vida é ao redor. Hoje, meus amigos, eu tenho vários que viraram empreendedor e empreende. Com o seu tamanho, com a sua maneira de fazer, mas se realizando e chegando onde eles querem chegar. Então é isso. E qualquer dúvida, qualquer ensinamento, se eu puder ensinar, se eu saber, eu estou à disposição. Eu acho que a gente aprende ensinando. A vida me ensinou que a gente aprende ensinando. E falo uma outra coisa que eu vejo muito. Se tem uma pessoa do lado abrir um negócio que é o mesmo que o seu, não joga praga na vida dele, não. O céu abre para todo mundo. O céu abre para todo mundo. O concorrente que tem o mesmo não é seu inimigo. Dá para vocês dois sobreviver. Então é só você fazer com carinho, com coração, com sensibilidade, com organização, com planejamento, que vai dar certo. Esse é um abraço, esse é uma dica do Charles Nunes, empreendedor, que eu não falo que eu sou um empreendedor de sucesso, sou um empreendedor em construção. Bacana, Charles. É isso, tá? Parabéns, acho que foi um baita de um recado. Gente, segue o Charles Nunes nas redes sociais, segue a clínica dele, os links vão estar aqui na descrição. Charles, foi um prazer, tá? Conhecer um pouquinho da sua história, foi um prazer saber o quanto você vem agregando na saúde aqui no município de Serra e na Grande Vitória. E foi enriquecedor, né, Arthur? Que a gente possa ter mais convidados aqui com o seu nível de aprendizado, que a gente possa estar aí aprendendo bastante. E tem muita coisa aqui que me deu um gatilho. Eu tô igual aquele menino angolano. Anota, né? Anota. Esse é um episódio que eu vou ver e rever e anotar muita coisa. Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima e fui!